que esteja participando conosco, Dona Maria das Dores Cardoso. Ela respondeu a pergunta que os irmãos fizeram. Ela que está participando do sorteio também pediu oração pelas suas filhas, a Débora, a Daiane, e também por toda a sua família, João Vitor e Davi. E no final nós vamos estar orando, intercedendo a Deus por esta família, pedindo que Deus possa estar vos abençoando. Queridos, eu quero ler a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, do versículo de número 16, um versículo bem conhecido, para nós estarmos embasando nosso testemunho nesta tarde, e Deus tem uma bênção para a sua vida. Versículo 16 do capítulo 1 de Romanos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois bem, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos que moravam em Roma, ele dá testemunho da eficácia e do poder que há no Evangelho de Cristo. Este Evangelho que tem poder de transformar a vida do homem, que tem poder de libertar o homem, tem poder de fazer dele uma nova criatura. E foi isso que Deus fez comigo, pois aos 12 anos de idade, 12 para 13 anos, eu acabei me envolvendo nas drogas, no mundo do crime, acabei fazendo muitas coisas que desagradou a Deus, acabei me afastando da igreja, ainda era muito novo, um adolescente, comecei a ser influenciado por más companhias e foi um período muito negro, um período muito difícil da minha vida, pois se não fosse a misericórdia do Senhor, eu poderia não estar mais vivo, ou poderia estar numa prisão. Mas Deus teve tanta misericórdia da minha vida, que aos 17 anos o Senhor me chamou e mudou a minha história. Nós sabemos que as drogas é um mal que assola a humanidade, e muitos jovens estão se envolvendo com ela. Muitas pessoas estão se entregando de corpo, alma, espírito aos vícios, e estão caindo, estão escravizados, estão no profundo do abismo, no fundo do poço, e muitas vezes a família não sabe o que fazer, a família não sabe a quem recorrer, a família se desespera, desestrutura totalmente um lar. Mas eu quero te dizer que se você buscar em Deus a solução para a tua vida, para a tua família, você vai ver que Deus tem poder de mudar a tua história. Eu lembro-me que eu saía todas as noites, já saía cedo me drogar, o dia todo se drogando, no cemitério da cidade de Chapecó, em muitos lugares, nos matos, andava escravo dos vícios. E com mais alguns amigos, entre aspas, nós fazíamos muitas coisas erradas. Eu sempre digo, a única coisa que eu nunca fiz foi roubar, o resto eu fiz tudo. Mas a minha mãe, que servia a Deus já fazia 27 anos, sempre buscava Deus pela minha vida, nunca deixou de interceder a Deus. Eu saía à noite, voltava pela manhã para casa, drogado, bêbado, com 16 anos já estava me tornando alcoólatra, todos os dias bebendo e se drogando. E a minha mãe orava a Deus, nunca deixou de perseverar pela minha vida. E meus irmãos ficavam muito tristes por tudo que acontecia, ficavam muito bravos com a minha mãe, porque como eu não trabalhava, a minha mãe sustentava o meu vício de cigarro. E ela me dava dinheiro para me comprar cigarro, e os meus irmãos não entendiam. Eles diziam que como podia uma mulher que sempre orava a Deus, que sempre buscava no Senhor, para que Jesus me libertasse, me dava dinheiro para mim sustentar o vício. E a minha mãe olhava para eles e dizia: eu sei o Deus que eu sirvo, e esse Deus é poderoso para transformar a vida do meu filho. Eu dou dinheiro para ele porque eu não quero que ele saia a roubar, porque ele não trabalha, e eu não quero que ele vá roubar. E assim ela sustentava o meu vício, e os meus irmãos não entendiam. E me envolvi com muitas coisas, irmãos, pois os vícios, se nós estudarmos, é uma forma de espiritismo oculto. Falava com demônios, ouvia a voz de demônios, dizendo que iam me matar. E eu lembro-me numa ocasião que eu estava muito drogado, e veio um demônio e olhou para mim e disse: eu vou te matar. E eu saí correndo desesperado. Cheguei em casa no desespero, olhando, falei para minha mãe: mãe, ora por mim.
porque os demônios querem me matar. Pois eu sabia, eu já conhecia o Evangelho, e eu sabia que se eu partisse naquela hora para a eternidade, eu estaria me perdendo eternamente. Só que eu não tinha forças de sair daquela vida, pois eu era escravo dos vícios, era escravo das drogas, e satisfazia o meu vício saindo pelas ruas e fazendo muitas coisas que não agradavam a Deus. Mas aos 17 anos de idade, quando eu acordei, lembro-me que foi no ano de 2001, no mês de janeiro de 2001, um calor insuportável na cidade de Chapecó. Eu levantei pela manhã, me deu uma vontade na igreja naquele dia. E às 14 horas, às 2h30 da tarde, tinha a tarde da vitória no templo sede. E minha mãe vivia me convidando para ir para a igreja, eu nunca queria ir. E eu arrumei briga com uma gangue em Chapecó, e eles estavam me procurando para me matar. A polícia não podia me ver porque me espancava, eles tinham me marcado, e se eu saísse pela rua, eles me batiam, apanhava da polícia, brigava com gangues, e eles estavam me caçando. Um dia chegou meu irmão na minha casa, e o meu irmão sempre andava armado na época, e ele guardou o revólver em cima do roupeiro da minha mãe. Eu peguei aquele revólver e saí para matar aqueles rapazes que eu tinha intriga com eles. Mas o Senhor teve tanta misericórdia de mim, irmãos, que não deixou eu fazer o pior, não deixou eu achar nenhum deles. E eles me procuravam também para tirar a minha vida. E a minha mãe me convidou para ir na igreja, e eu nunca aceitava, mas eu vi que a minha situação estava tão difícil, que se eu não tomasse uma atitude, que se eu não procurasse em Deus, eu estaria tendo a minha vida ceifada de uma forma precoce. E eu fui um dia com a minha mãe na igreja, sentei no último banco, pastor não me conhecia, nunca tinha me visto, e o Espírito de Deus revela aquele pastor dizendo: aqui tem uma pessoa que nesta noite Deus está dando um livramento de morte. Se você crer e levantar as tuas mãos, eu vou estar orando por você, e Deus vai estar te livrando da morte nesta noite. Pois 2 pessoas estarão entrando na tua casa, vão te matar com um revólver 38. Falou bem isso para mim. Eu levantei a minha mão, pois eu sabia da minha situação. Levantei a minha mão e ele disse: vem aqui, jovem, Jesus nesta noite está te livrando da morte. Recebi aquela oração, mas não aceitei Jesus naquele dia. Voltei para minha casa. Naquela mesma noite eu peguei, quando cheguei em casa, saí, fui beber, fui me drogar, e não queria nada com Cristo. Mas a minha situação era tão complicada que a minha alma estava anelando por Deus, a minha alma estava sedenta por Deus. E naquela sexta-feira do mês de janeiro de 2001, eu acordei pela manhã, me veio um desejo no meu coração muito grande de ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Almocei, me preparei, tomei um banho, me arrumei para sair. Quando eu saí, encontrei um rapaz que nós fazíamos festa junto, e aquele rapaz me convidou para fumar um baseado com ele. Nós subimos no cemitério da cidade de Chapecó, pois quem conhece Chapecó sabe que bem no centro da cidade tem um cemitério, e lá nós nos drogamos. Mas eu estava decidido a ir na igreja naquela tarde, e o diabo colocou aquele rapaz para tentar impedir que eu estivesse indo na igreja, pois o diabo também conhece o propósito que Deus tem na vida do homem, o propósito que Deus tem na vida da mulher, e ele tenta de todas as formas impedir com que este propósito se concretize. E ele estava usando aquele rapaz para que me desviasse do foco, para que eu não fosse para a igreja. Mas eu estava decidido, mesmo drogado, eu fui. E ele me convidou para nós sairmos. Na época tinha muito fliperama, e ele queria que nós fôssemos jogar fliperama na Galeria Pampa em Chapecó, e eu não quis ir. Eu disse: não, vou para a igreja. E ele ficou e eu fui. Sentei na igreja de Chapecó, que para quem conhece é uma igreja grande, que tem um lugar para mais de 1000 pessoas sentadas, e não tinha muita gente naquela tarde na igreja. Se tivesse umas 50 pessoas era muito. E eu sentei bem lá atrás e fiquei ouvindo os hinos, quando o evangelista começou a ministrar a palavra do Senhor. Deus revelou a minha vida inteira para aquele homem que não me conhecia, nem eu conhecia ele, nunca tinha visto ele, e ele revela a minha vida. Começa a falar do amor de Deus para mim, e eu me desespero, eu tentava me conter, eu chorava muito naquela ocasião, pois a minha alma precisava de libertação. E eu sabia que se não fosse Deus, eu poderia me perder eternamente. E eu chorei de uma forma desesperadora. E aquele homem dizia que Deus tinha um projeto na minha vida, que Deus não queria me ver naquela situação que eu estava, queria me libertar dos vícios, e assim foi falando. Quando ele faz o apelo:
se havia alguém que gostaria de aceitar a Jesus como Salvador. Eu levantei as minhas mãos, drogado. Aquela chapação foi embora, foi uma coisa incrível, porque eu não conseguia me conter, foi uma coisa sobrenatural que aconteceu. E quando ele fez o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus, eu fui lá na frente, levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus, recebi a Jesus de todo o coração. A partir daquele dia, irmãos, a minha vida foi mudada. A partir daquele dia, Jesus começou a me libertar. Me libertou dos vícios, me libertou da cocaína, me libertou da maconha, me libertou da cola. Cheirava muita cola de sapateiro, coisa louca, não havia necessidade para isso. Até gasolina, irmãos, eu cheguei para os irmãos terem uma ideia, uma situação terrível. E Jesus começou a me libertar dos vícios, do cigarro também. Era muito difícil, porque quem já fumou sabe o quanto é difícil ser liberto dos vícios do cigarro. Quantas vezes eu tentei me libertar, jogava a carteira de cigarro, massa de cigarro fora, de repente eu ia lá, pegava de novo, porque não conseguia me libertar daquilo. Da bebida. Jesus me libertou de tudo isso e me fez um vencedor, me fez um pregador do Evangelho. E hoje nós estamos aí pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, não se envergonhando desse Evangelho, que é poderoso para libertar o mais vil pecador, que é poderoso para tirar a pessoa lá do fundo do poço, do fundo do abismo, e fazer dela uma nova criatura. As pessoas olhavam para mim, a sociedade me desprezava, dizia que não tinha valor nenhum, que a solução para mim era uma prisão, a solução para mim era a morte, porque muitos não entendem que essas pessoas que estão escravas, que essas pessoas que estão neste mundo, elas são pessoas que até gostariam de sair desta vida, mas não têm forças, porque são escravos do pecado. Que somente Jesus pode mudar a história do nosso jovem, somente Jesus pode mudar a história dessas pessoas que estão escravizadas no crack, na cocaína e em tantos outros vícios que assolam a humanidade. Eu tenho um amigo meu que já pelo 2º ano pregou nos Gideões Missionários. Quem olha para ele hoje não acredita o que Deus fez na vida dele também. É um rapaz que ele estava viciado no crack, mas andava como mendigo pelas ruas de Balneário Camboriú, roubava as coisas dentro de casa para comprar drogas, para sustentar o vício dele. Um rapaz que andava por lá, tudo sujo, miserável, preso pelos grilhões do inferno. Mas Jesus libertou ele, porque Jesus tem esse poder. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Tem um outro amigo que também era viciado em crack, diácono da igreja. O pai dele amarrava ele, acorrentava ele dentro de casa para ele não sair usar droga. E ele dava um jeito de sair, porque era viciado, era escravo, mas Jesus também o libertou. Assim como Jesus fez com a minha vida, Jesus continua fazendo com a vida de muita gente que se aproxima dele. Talvez você também esteja enfrentando uma situação difícil. Talvez você também tenha um ente querido, um membro da tua família que está envolvido com droga, que está envolvido no mundo do crime e que não sabe o que fazer para ele sair dessa situação. Eu quero te dizer, confia em Deus. Jesus é o único que pode libertá-lo. Jesus é o único que pode mudar a situação dele. Você precisa confiar, você precisa buscar a solução para o teu problema em Deus. Vai da fonte certa, Jesus é a solução. Não há outra solução. Eu conheci pessoas que foram para clínicas de recuperação, que enquanto estavam lá, estavam uma benção, saíram, não conseguiram suportar e voltaram para viver no mundo clínico. Claro que isso ajuda, isso é importante, porque tem pessoas que se libertam através disso, mas eu quero te dizer que isso não é tudo. Tudo é Jesus. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Nesta tarde, Jesus quer salvar a tua família. Nesta tarde, Jesus quer mudar a história da tua filha, do teu filho, quer mudar a história do teu esposo, que está nos vícios, que está preso por esses vícios e que faz dele uma pessoa triste, faz dele uma pessoa decepcionada, faz dele uma pessoa que procura satisfazer os seus desejos buscando os vícios. Mas eu quero te dizer, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua vida. Basta você crer, basta você buscar nele, basta você fazer a tua parte, porque este é o poder do Evangelho, um Evangelho que transforma e que liberta. Não vou ir além, tinha muito mais coisa para falar, pois foram 5 anos que eu estive neste mundo, perdido, mas Jesus me encontrou. E hoje eu estou aqui feliz, tenho a minha família abençoada, tenho o ministério abençoado e louvo a Deus por tudo que Deus tem feito por mim. Mas eu quero orar por você, quero orar pela Dona Maria, que pediu oração também, orar pelos seus filhos, pela sua família, e também por você que está aí, que tem ouvido esse testemunho e que acredita
que Jesus pode mudar na tua história, mudar a história da tua família. Basta você crer e buscar em Jesus a solução para os teus problemas. Pai, no nome de Jesus, nós nos encontramos na tua presença nesta tarde, Senhor. E eu quero interceder pelos nossos ouvintes que estão sincronizados nesta programação tão abençoada, que é um canal de bênçãos para as vidas dos ouvintes. Eu quero interceder também pela Dona Maria, Senhor das Dores, pedindo que a bênção do Senhor seja sobre a vida dela, sobre a sua família, sobre seus filhos, que ela pede oração pela Débora, pela Daiane, pelo João Vitor e pelo Davi. Abençoa, Senhor, esta família. Que esta família também possa se aproximar do Senhor e ver que realmente o Senhor existe e é poderoso para dar vitória para ela de todos os problemas que eles têm. Também, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo que tem alguém da família que está escravizado pelos vícios das drogas, pelo álcool, que está escravizado, está no mundo do crime, Senhor, no fundo do poço. Eu quero te pedir, Jesus, entra com providência, salva, muda a história deste povo. Para a glória do teu nome eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus. Abençoa a todos. Amém e amém. Só aperta aqui, Jonas. Aperta aqui, para parar.